Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Como vai vocês? Tudo bem? Que alegria tê-los de volta, imensa satisfação. A gente vai continuar hoje a nossa jornada. Deixa eu ver onde que a gente parou. O último episódio foi Marcos capítulo 12, a parte 3. Hoje a gente vai ver a parte 4, Marcos capítulo 12, parte 4, episódio de número 490. Que jornada longa. 12, parte 4, 490. Sexta temporada. E nessa sexta temporada a gente está vendo o Evangelho de Marcos capítulo por capítulo. Nas outras temporadas nós vimos Gênesis, vimos o Evangelho de João, vimos o livro de Êxodo, o Evangelho de Lucas, o livro de Levíticos, Levítico, e agora nós estamos quase acabando o Evangelho de Marcos, tem 16 capítulos, nós estamos já no último episódio, capítulo 12, no próximo já será o capítulo 13, enfim, e depois a gente vai para Números, lá no Antigo Testamento, o livro do Pentateuco. Dando até um pouquinho de sono agora, mas vamos lá? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo jóia, que vocês estejam vencendo as suas lutas diárias. Leia o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, depois vem para cá e junte-se a essa grande comunidade que cresce a cada dia daqueles interessados em compreender mais o texto bíblico. Essa pregação expositiva que a gente faz aqui, nesse estudo sequencial, capítulo por capítulo do texto bíblico. A gente vai falar bastante das duas moedas da viúva ali, que foi jogada ali no tesouro. E que lições este evento ele traz para as nossas vidas hoje, tantos anos depois do acontecido. Então veja que Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44, o texto nos fala daquele tesouro que ficava ali na frente do santuário. Consistia de 13 baús, chamados de trombetas por causa da sua forma peculiar. Eram 13 caixas de ofertas que ficavam ali em forma de trombeta, sendo 2 para o imposto do templo, meio ciclo atual e o do ano anterior, um ciclo equivalente a 11,5 gramas ou 20 geras, Êxodo capítulo 30, versículo 13, você vê essa referência, e 11 ali dos baús para ofertas voluntárias. Dentre elas, 9 eram para ofertas obrigatórias dos adoradores e 2 para ofertas voluntárias. Ou seja, as ofertas, seu equivalente em dinheiro, para o holocausto, para oferta pelo pecado, oferta pelas aves, oferta pela culpa, oferta do nazireu, do leproso purificado, contribuições para a madeira usada no templo, contribuições para o incenso, contribuições para os utensílios de ouro do templo e as ofertas voluntárias, chamadas por alguns de caritativas, de caridade. Então ela era de prata batida, algumas traduções falam bronze. Para os judeus a trombeta era um símbolo de convocação. Toda vez que ela tocava, estavam sendo convocados para guerra, para uma coisa ou outra. Mas nesse caso aqui, esse incidente, ele tem um interesse profundo e permanente para todos nós cristãos. Veja que ele sentou-se ao lado do tesouro e viu como o povo lançava dinheiro no tesouro. Ele fez isso como alguém que pretendia fazê-lo e ele não estava com pressa. Jesus, a posição escolhida dele ali era adequada para realizar o que ele intencionava. Veja que as diferentes classes de pessoas elas foram observadas: ricos, pobres, ostensivos ou retraídos, mesquinhos ou generosos,
Todos estavam ali levando as suas ofertas. Ele viu como o povo lançava as suas ofertas nos baús ali em forma de trombeta. Veja que nenhum indivíduo parece ter escapado de sua atenção. Até a pobre viúva foi observada. Foi seu último ato antes de deixar o templo para sempre. As ações externas, o comportamento dos doadores, sem dúvida alguma, revelariam aos olhos dele que sabia o que havia no homem. Seus personagens reais. Agora ele olha diretamente para nossos pensamentos e sentimentos secretos e conhece todas as condições da mente e do coração pelos quais nós passamos. E as circunstâncias domésticas da viúva, ele viu, ele sabia, eram bem conhecidas dele. Nenhuma pessoa poderia calcular a renda das pessoas com mais precisão. A natureza exata e o número das moedas da viúva foram todos anotados. Ele sentou-se como alguém que tinha o direito de estar ali naquele lugar. É de uma elevação suprema, de sentimento moral que ele olha, pois já claramente visível para o seu espírito é seu próprio grande dom de si mesmo. Dado de um ponto de vista espiritual, não a quantia objetiva, mas os motivos e sentimentos dos doadores, o espírito de sacrifício, o entusiasmo religioso de cada um é medido e declarado. Veja que o padrão indicado não é quanto é dado, mas de como é dado. Olha só que interessante. Veja que todos eles, aqueles outros, eles lançaram de sua abundância, o que eles tinham sobrando. O que eles deram foi, portanto, uma mera superfluidade, algo supérfluo. Os seus confortos não diminuíram, os seus luxos ainda abundavam. Não foi sacrifício nenhum. A necessidade, a pobreza absoluta da viúva tornou-se o seu presente. Fez do seu presente ali um sacrifício, da sua oferta um ato heróico de fé. Foi profético das caridades divinas que deveriam ser despertadas nos homens regenerados, quando seu próprio grande sacrifício deveria ser dado de seus frutos. Veja que a igreja da Macedônia, lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, e muitas desde então elas deram oferta não apenas do que podiam, mas além dele, a sua profunda pobreza abundante nas ofertas de sua liberalidade. Agora, muitos estariam prontos para censurar essa pobre viúva e pensar que ela adoeceu, porque ela deveria dar aos outros quando ela tinha pouco, o suficiente para si mesma. No entanto, nosso Salvador a elogia e, portanto, nós temos certeza de que ela se saiu muito bem e com sabedoria. Jesus, ele estava demorando ali no templo. Esse é um dos incidentes mais conhecidos aqui no verso 41 desse capítulo 12, na vida de nosso Senhor. É estranho que seja assim. Se considerarmos a grandeza de sua obra, dificilmente esperaríamos que fosse encontrado espaço em um breve registro dela para um evento tão trivial. Era uma ocorrência diária para os adoradores que entravam no templo lançar suas ofertas no tesouro, e não poucas viúvas seriam encontradas entre eles. No entanto, um evangelista que foi inspirado por Deus para selecionar ou rejeitar qualquer um dos inúmeros fatos do ministério de Cristo não deixou de contar a história da moedinha da viúva. E foi repetido com igual ênfase no Evangelho de Lucas também. Evidentemente, e certamente Deus não vê as coisas como o homem. Em incidentes triviais, grandes princípios são encontrados e devemos cavar neles como se fosse um tesouro escondido. Meus queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo é naturalmente o centro dessa cena.
e veremos o que pudermos de suas características exibidas nela. Veja aqui revelada a gentileza de Cristo. Pela última vez, o nosso Senhor apareceu no templo como um professor público, um mestre. Diante de multidões, ele mais uma vez denunciou fortemente a hipocrisia dos escribas, dos fariseus. Eles foram condenados por suas próprias consciências, incapazes de responder, então eles não responderam uma única palavra. Mas em seu desespero e malignidade, eles resolveram matá-lo com mais rapidez. Bem sabia ele perfeitamente. No entanto, depois de falar como justo repreendedor do pecado, ele alegremente se desvia para descobrir e elogiar um ato oculto de bondade. Na verdade, ele parecia ansioso para ver algo que redimisse a casa de seu pai da maldade que a desonrava. Daí ele sentou-se contra o tesouro e observou do sentido contrário ali, ele senta e observa, enquanto ele viu um adorador cujo sacrifício ele poderia se alegrar, o de uma pobre viúva que lançou todo o sustento que tinha. Esse ato dela veio a ele como um raio de sol, através das nuvens, com a ternura e a paciência, ele ainda espera por qualquer vislumbre de fé e amor nos corações humanos. Sua calma e serenidade era como o azul dos céus, imperturbável e imutável pelas tempestades que agitam a atmosfera inferior. Quando houve pressa, agonia e terror em Betânia, Jesus passou 3 dias no mesmo lugar onde estava. Quando veio o aviso, parte daqui, pois Herodes te matará, ele calmamente continuou suas obras de misericórdia. Quando o bando armado seguiu até o Getsêmani, ele os confrontou com uma calma que os paralisou. As roupas de linho foram colocadas em ordem, o lenço ali foi dobrado no lugar separado. Muitas vezes nossos corações são perturbados. Somos agitados, ansiosos, inquietos, mas se apenas o receberemos o seu legado. Paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele vê essa pobre viúva que em outros passam com pressa ou desprezo. Ele conhece sua luta, sacrifício e sinceridade, pois ela traz aquela pequena oferta com rubor de vergonha por ser tão pequena e secretamente a deixa cair no tesouro de seu Deus. Presentes aparentemente insignificantes e esforços vistos como fracos e pequenos não ficarão sem sua recompensa. A Ele devemos mais do que tudo. Devemos a Ele a vida e a respiração. E todas as coisas pela luz brilhante da manhã, pelas sombras refrescantes do entardecer, pela razão e carinho e amizade. Os dons bons e perfeitos da justiça, da santa esperança, da fé calma, do amor celestial, vem dele. Tudo que é belo e brilhante em nossa vida, tudo que nos levanta da degradação e da necessidade. As areias à beira-mar são tão pouco prováveis de serem contadas quanto os presentes generosos que recebemos do Senhor, que nos colocam sob um tributo de pura gratidão a Ele. Aquele que uma vez pode se tornar possuído pela crença de que não tem nenhum interesse verdadeiro e permanente que não seja idêntico aos mais altos interesses de sua raça, deu o primeiro passo para alcançar uma caridade divina pura e ilimitada. O amor, ele aumenta o valor do menor presente. Anota isso aí. O amor aumenta o valor do menor presente. A condição do mundo seria terrível sem a multidão de tais pequenas ações. Não desprezemos as pequenas sementes de amor que se tornam grandes em resultados de bênção. O valor indicado da oferta da viúva era algo muito pequeno, mas era tudo dela.
era tudo dela. O valor indicado da oferta da viúva mostrava sua abnegação singular. Consequentemente, o nosso Senhor mediu o mérito de sua liberalidade não pela quantia que ela deu, mas pela abnegação que o presente envolvia, pois Cristo vê todas as coisas. Ele viu essa pobre viúva, o que ela deu, porque deu, ele vê tudo o que fazemos e pensamos, pois sabe o que há no homem. Ele nos vê fazendo o que fazemos, ele nos vê para provar o que fazemos, encorajar no tempo presente e recompensá-lo no futuro. Cristo, nessa ocasião, ele não ignorou grandes presentes dos ricos. Ele fixou a atenção na moeda da viúva, pois era tudo para ela. E, portanto, ela mal poderia poupá-lo e só poderia ser considerado como dando por simpatia e compaixão pelos pobres. 3 coisas devem ser levadas em conta em nossa estimativa da liberalidade cristã para a gente encerrar essa nossa meditação aqui nesse capítulo 12. O motivo de dar deve ser para a glória de Deus e para o bem do homem. A maneira de dar algo, não por constrangimento, mas de mente pronta, disposta. E assim Deus ama o doador alegre. E a medida, que deve ser proporcional à medida que Deus nos prosperou. Vou repetir para a gente finalizar. 3 coisas devem ser levadas em conta na liberalidade cristã. O motivo de dar, para a glória de Deus e para o bem do homem. Segundo, a maneira de dar, não por constrangimento, não por obrigação, mas de mente pronta, disposta, alegre, pois Deus ama o que dar com alegria. E terceiro e último, a medida. A medida deve ser proporcional àquilo que Deus nos prosperou. Beleza? Então usa isso como padrão e o nome de Jesus será glorificado. A gente volta em breve para ver o capítulo 13. Estamos chegando ao finalzinho de Marcos. Que jornada fantástica. Que evangelho fantástico. A vida de Jesus, seus milagres, suas parábolas e tanta coisa legal. Se você não viu os outros episódios, não perca. Tá tudo aí disponível. Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts e em tantos distribuidores aí você encontra online. Se você clicar lá no Google, Entende o que estás lendo, podcast, ele vai te dar muitos lugares, listen notes e vários lugares onde você encontra quase 500 episódios de estudo bíblico aí para você, de forma gratuita, disponível, tá bom? Deus abençoe, um abraço, até breve a gente se vê, se Deus quiser. Tchau, tchau.